Antes de começar o vídeo, tem que falar de algo horrível que aconteceu. E foi mais uma perda aí em relacionado ao Ben 10. Nós já perdemos a dubladora da Gwen, Ana Lúcia, o dublador do Vomax, o Júlio Chaves, e já perdemos a dubladora da Eunice. Agora nós perdemos alguém muito importante para Ben 10, Derek J. White. Sim, nosso querido diretor de Omniverse, o mais perto entre todos e que fez suas confirmações, algumas que fazem sentido, como das espécies, do Omnitrix e tudo mais, e outras que nem sequer fazem sentido, como o Eternidade ser canônico. E bom, infelizmente ele faleceu, não foi nos dito os motivos, só foi nos dito que ele morreu em algum momento de dezembro de 2021. Enfim, ele vai sempre estar em nossa memória, que descanse em paz. E aí galera, aqui quem fala é o Builder Pedro, e eu estou trazendo aqui mais um vídeo aqui pro canal. E hoje aqui estou trazendo um vídeo respondendo inscritos, então já vai deixando seu like, se inscreva e bora pro vídeo. Bem, novamente falando, como falo em todo respondendo inscritos, eu sempre vou aí lá no meu canal secundário, Gax Melhor, postar lá na aba comunidade, aí um comunicado para vocês fazerem suas perguntas. Ou seja, se vocês quiserem fazer perguntas aí pro próximo vídeo de respondendo inscritos, vá lá no meu canal secundário e faça suas perguntas aí na próxima vez que eu colocar lá a aba para perguntas. Deixado isso claro, bora começar aqui com as perguntas. Primeira pergunta do Chama 10: por que o Gax não aparece com o Ben Prime? Bem, isso já foi confirmado pelo Duncan. O Gax ele existia no Omnitrix desde a época do clássico, mas porém depois do ataque do martelo quimeriano, né, que é a nave do Vilgax, o Omnitrix bugou e bloqueou o DNA de um Chimera suiniano, né, que é a espécie do Vilgax, o que fez que o Ben Prime nunca mais tivesse o Gax, nem escaneando o DNA de outro Chimera suiniano, nem do Vilgax, nem de ninguém. Ou seja, é por isso que ele nunca teve. Talvez, sei lá, numa próxima série eles coloquem o Ben Prime para se transformar no Gax, talvez. Mas infelizmente esse é o motivo aí pro Gax nunca ter aparecido no Universo Prime. Agora a segunda pergunta sua também, né? Como Asmund conheceu o Vilgax? Bem, levando em consideração que o Vilgax é literalmente um conquistador de mundos, até é fácil de responder, né? Ele só ouviu falar de um cara que conquista mundos e que cria o Omnitrix, simples assim. Pergunta do Authentic Boy 11: por que o Malware não apareceu no Força e no Supremacia? Bem, o motivo também é um pouquinho fácil de falar. Bem, o motivo é porque ele, o Dr. Psychobius e o Kyber estavam aí com aquele plano de conseguir destruir o Azimuth e tudo mais. Ou seja, é por causa disso, tanto que eles estavam trabalhando em segredo. Só você vê que em Omniverse o Ben ficou espantado em saber que o Malware, depois aí do dia da morte do feedback, estava vivo. Ele achou que ele tinha morrido. E também o fato que desse negócio também o fato que o Dr. Psychobius e o Ben só se encontraram também no Omniverse, né? O Ben ficou chamando o Dr. Psychobius de próprio do mal. Ou seja, eles não apareceram porque eles estavam lá seguindo os planos deles aí em segredo. Pergunta do Michael Macael Andrei Anvelis Fachot: no Ben 10 clássico, quando o Kevin absorveu o 4 braços, ele conseguiu ficar com 6 braços. Então é possível que os Tetramendos possam multiplicar os braços assim como o Kevin havia feito? Bem, na real sim, porque o motivo para eles terem 4 braços não é porque eles nasceram com 4 braços. Bem, tecnicamente é porque eles nasceram, mas o motivo é porque eles evoluíram aí para sobreviver no seu planeta hostil, porque afinal o planeta aí dos Tetramentos é um planeta hostil. Então eles evoluíram para terem mais braços e sobreviverem aos ataques de seus predadores. Ou seja, é por causa disso que eles possuem 4 braços. Ou seja, sim, talvez eles tenham 6 braços aí, dependendo se você considerar aí que eles evoluam aí para ter uns 6 braços. Mas levando em consideração que eles sobrevivem até hoje com 4, eu acho um pouquinho difícil. Mas sim, eles podem sim ter esses 4 braços. Perguntas do Victor Gamin: o que o Phil ficou fazendo quando foi parar no Unificador? E como ele sobreviveu durante anos desde o clássico até o Omniverse? E por que ele entrou pros desentupidores? Bom, o que o Phil ficou fazendo foi sobreviver, né? Escapar das criaturas e tudo mais. Tanto que foi nos mostrar lá nos flashbacks de Omniverse, de ele escapando aí de um mega besta. Então ele ficou sobrevivendo esses anos. Por isso que inclusive ele tem aquela barba e o estágio todo acabado. E bem, e o motivo para ele ter entrado nos desentupidores, obviamente, sei lá, talvez o Cervantes ele decidiu, já que o Phil era o parceiro do Vomax, decidiu chamar ele para fazer parte, né? E esse é o motivo. Ele ficou sobrevivendo durante todos esses anos e ele entrou nos estupidores, sei lá. Vai ver os desentupidores que chamaram ele mesmo. Pergunta do tio Glutão: como a ameaça aquática consegue guardar tanta água? Bem, na verdade não é ele que guarda água. O que na verdade acontece é que ele
é um tipo de criador de água mais ou menos. É tipo, vou usar de exemplo o podrão. O podrão ele cria gás aí porque as tripas dele aí são um tipo de produtor de gás. Aí o Homem Aquática é algo parecido. Ele produz água, ele não guarda água dentro do seu corpo. Porque assim, segue essa vibe. O Enxurrada também pode seguir isso, né? Tanto que ele é praticamente, literalmente, como visto no design dele, um produtor de água. Então esse é o motivo, não é ele que guarda água. Pergunta do João Victor. Em Benjen 10, eu fiquei numa dúvida porque o Omnitrix transformou as pessoas nos aliens e que o Ben não podia mais virar. Massa senta, enxurradas, posovagem e insectoide, ao invés de transformar nos aliens novos que ele tinha desbloqueado, Gosma, Gigante, Surge. Bom, o motivo do Ben não se transformar nos alienígenas que ele perdeu, né, esses, foi porque eles foram bloqueados pelo Omnitrix. Mas o motivo das pessoas terem se transformado foi porque eles ainda tinham o Omnitrix. E talvez depois aí dos eventos do Benjen 10 eles tenham voltado a ficar desbloqueados, já que afinal, numa parte do episódio a gente pode ver o DNA do Massa Zenta e dos Posovagem aí na sala de acesso de DNAs, ou seja, dando a entender que eles foram redesbloqueados depois de Benjen 10. Ou seja, o máximo que o Rex fez aí depois de infectar o Omnitrix com o Nanice foi redesbloquear eles. Bom, isso é claro na hipótese, porque afinal o Ben não se transformou neles em Aliens Extinction, o que foi uma pena que na minha opinião ele deve ter se transformado no Spot Selvagem para rolar lá uma interação entre os Ben Primes e o Ben do reboot sobre questão de design e tudo mais. Mas enfim, isso é na hipótese. E bom, e o motivo das pessoas não terem se transformado nem no Gosma, nem no Gigante, nem no Surge, bom, o motivo deles não terem se transformado no Gosma e no Gigante é que, pelo que eu entendi, quando o Ben faz aqueles códigos, o alien não é desbloqueado permanentemente, ele é desbloqueado temporariamente, ou seja, tipo, ele pode se transformar num alienígena, aí, sei lá, por exemplo, ele faz um código e desbloqueia o Alien X. Então, o Alien X não vai ficar permanente no Omnitrix, ele vai ficar temporariamente, ou seja, quando o Ben voltar ao normal, ele vai voltar a ficar bloqueado até o Ben aí redesbloquear ele no futuro. Ou seja, essa é a vibe, e por isso que eles não se transformaram nem no Gosma nem no Gigante. E bom, e o motivo deles não terem se transformado no Surto? Bem, o Duncan, ele confirmou que é porque não tinham planos aí pro Surto no reboot, e aí depois do episódio do Ben 10.010, o que eu acho uma pena, mas porém não tinha planos. E até faz sentido, porque afinal só bem 10.010 que tinha aí plano suficiente para eles. Mas o motivo para ele não ter se transformado muito provavelmente foi, sei lá, vai ver, o bug fez eles não se transformar nele, porque afinal tá implícito e praticamente confirmado que o Surto não foi bloqueado após os eventos de Ben 10.010, ele ainda tá no Omnitrix. Ou seja, o Ben pode sim se transformar no Surto, ele só não se transformou porque não quis, e o pessoal não se transformou talvez porque a falha não atingiu o DNA do Surto. Agora a sua pergunta aí, que é de FNAF, ou seja, vamos trocar de forma aí. Pronto, forma trocada. Agora vamos falar aqui como Builder Trap. Bem, a sua pergunta é: queria saber o que aconteceu com os Toy Animatronics depois de FNAF 2, já que eles também têm alma e não apareceram no FNAF 1. Bem, meio que foi confirmado tanto no jornal do FNAF 2 quanto aí no FNAF 3 que os Toy Animatronics foram destruídos após os eventos do FNAF 2. E bom, e o que você disse está certo, os Toy Animatronics possuem alma, né? Lá as almas do DCI 87, que é o nome do evento aí que essas crianças morreram. Elas são as crianças lá do minigame Save Us, que a gente vê lá o corpo delas. Bem, a gente não sabe absolutamente nada delas, não sabemos nem a aparência nem o nome, e o Scott mesmo esqueceu da existência delas, já que elas nunca mais apareceram ou foram mencionadas, e a gente não sabe o que aconteceu com elas. O máximo que a gente pode dizer é que ou elas foram libertadas após a destruição dos Toy Animatronics, o que pode explicar como que elas se tornaram Ultimate Customized, já que a Cassidy reaprisionou essas almas para atormentar o William contra a vontade delas, ou elas, sei lá, dane-se, né? O Scott nunca mais deu destaque a elas, então vai ficar na dúvida mesmo. Agora a pergunta do Michael André Fechat: tem chance do Grand Rock Fred estar possuído pelo Michael? Não, o Grand Rock Fred não está possuído pelo Michael. Existe a teoria que os Grand Rocks possuem o remanente das 9 vítimas aí que muito provavelmente foram mortos pela Vane lá, mostrado no jornal do final em que o Gregory foge do Pixaplex. Eu já falei disso lá no meu vídeo do meu canal, lá falando dos finais do Security Breach, mas porém os Gun Rocks, o máximo que pode acontecer é isso, porque afinal eles têm personalidade e tudo mais, e muito provavelmente a Fazbear que reutilizou os Remnants dessas 9 crianças, mas porém nunca foi confirmado nem se eles têm Remnants, muito menos foram essas 9 crianças que tiveram seus Remnants colocados aí nos Gun Rocks, no Son e no Mon, e até mesmo no Diego Skiman, nunca foi confirmado. E bom, e não, o Grand Rock Fred não pode possuir o Michael, porque afinal o Michael ele não possui o Grand
Gunrock Fred, ele morreu antes mesmo da essência do Gunrock Fred. E também aquilo do Gunrock Fred ter reconhecido a pizzeria do Pizzeria Simulator, que é o que fez essa teoria pegar bastante força, muito provavelmente não é nada, já que ele falou que a Vayne trouxe ele pra lá, o que dá a entender que talvez ou que o Gunrock Fred seja possuído por uma dessas 9 vítimas, que talvez tenham sido mortas pela Vayne, ou o Gunrock Fred ele já foi levado pra lá pela Vayne, já que ele falou que ele não era ele naquele momento. Então esse é o máximo que eu posso dizer. Essa teoria ela é uma completa mentira, tá? Bom, acho que eu agora posso voltar ao normal, mas por favor vão lá se inscrever no Builder Trap. Obrigado e fui. E bom, isso foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais perguntas aí, obviamente eu vou responder no futuro, então fiquem atentos lá no meu canal secundário, o Gax, o melhor, para na próxima vez que eu for fazer para vocês fazerem suas perguntas. Obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado, valeu e fui.